início, estão dando, são exatamente 17 horas, nos pediram aí para dar uns 2 minutos a mais, para que o pessoal que está entrando, subindo aí, possa participar. Tá? A gente pede que durante a apresentação, está aí escrito no chat, nossa comunicação com o moderador vai ser pelo chat, a gente pede aos participantes que deixem seus microfones e câmeras fechados durante as apresentações, para não atrapalhar o palestrante. As perguntas podem ser enviadas pelo chat, devem ou podem, a qualquer momento. No final das apresentações, das 2 apresentações, eu, moderador, vou transmitir as perguntas aos palestrantes do evento. Tá? Esse encontro é um encontro. Eu sou coordenador executivo do MGPDI. MGPDI é o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações. Eu sou desde 2015, janeiro de 2015, o coordenador desse modelo. Nós fazemos desde 2021 esses webinars, são mensais. Tá? Nós fizemos, em 2021, nós fizemos 11, em 2022 mais 11, e em 2023 vamos fazer 10 com esse. Né? Fizemos um a menos em 2023, porque não fizemos em janeiro. Tá? Então, esses 32 webinars, eles são gravados em vídeo. É um ativo construído aí pelo MGPDI, tá? E eles estão disponíveis, todos os 32 webinars estão disponíveis para interessados. Né? Depois eu falo mais sobre isso. O nome do webinar de hoje é A Arte como uma metodologia inovadora de ensino. Nós temos como debatedoras, né, 2 especialistas. Né? Nós temos a Maíra Weber. A Maíra Weber, eu vou brevemente passar aqui o currículo dela. Tá? A Maíra Weber é doutora em Educação pela PUC do Paraná, é mestre em Educação pela PUC do Paraná, é jornalista, tem graduação em jornalismo pela Universidade Positivo e é artista, é bacharel em artes cênicas pela FAP. Tá? Ela atua como professora universitária, formadora de professores e palestrantes sobre os temas arte, contação de história, educação social e competências socioeducacionais. É autora de livros e editora de materiais didáticos também. Né? Eu vou falar logo de início, né, que a Maíra Weber é também minha filha querida, tá? Então, me orgulha muito, mas é a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho junto aí, né? Muito legal. E a outra debatedora é a Cristina Filipac Machado. A Cristina é mestre em informática aplicada, especialista em sistemas de informação no Japão, especialista em informática pelo Cefet Paraná, antigo Cefet, atual Universidade Federal Tecnológica do Paraná, é mestre em engenharia de software pela PUC Paraná e Cefet Paraná, com ênfase em gerência de riscos. Ela é co-criadora do modelo e método de avaliação do MGPDI. Né? A Cristina é uma das... e avaliadora líder do MGPDI. A mesma coisa ela fez também, também no caso do MPS-BR. A Cristina é uma especialista em avaliação,
em melhoria de inovação baseada em melhoria de processos. Então, com isso eu apresentei aí as duas. A dinâmica do nosso webinar é a seguinte: eu tenho essa introdução aí, estou fazendo uns 5 minutos no máximo, estou terminando. Depois eu passo logo a seguir para a Maíra, ela tem 20 minutos para a apresentação dela. Quando ela terminar, eu passo para a Cristina Filipac Machado, ela tem 20 minutos. Quando a Cristina terminar, ela me devolve e eu começo a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver perguntas, vai escrevendo no chat aí, tá? Para a gente poder ter uma boa sessão de perguntas e respostas. E, no fim, eu tenho uma introdução também dos 3 a 5 minutos, uma introdução não, uma conclusão dos 3 a 5 minutos. Esses nossos webinars, eles começam às 17, já começamos, e terminam, a gente procura ser rigoroso, às 18 horas, é 1 hora de webinar. Nós não temos nenhuma restrição de por que não pode ser mais de 1 hora, técnica de ser mais de 1 hora, é uma restrição mais é um limite de tempo já para todos se habituarem, né? Então, feito isso, eu vou passar a palavra para a Maíra Weber, tá? Para a apresentação dela. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que todos estão me ouvindo. Quero dar as boas-vindas aí a todas as pessoas que estão acompanhando essa conferência, esse webinar. Agradeço essa oportunidade de estar falando para vocês e de estar tendo como moderador o meu próprio pai, que é uma figura de referência na área dele, um profissional sempre muito admirado por mim e por todos, né, que conhecem a expertise dele. Agradeço estar em companhia também da Cristina Filipac, que é uma amiga e uma grande profissional também que eu tanto admiro. E boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação e vocês vão vendo algumas imagens, algumas ideias, né? Quem tiver perguntas, a gente bate um papo daqui a pouco no final. E aí me digam só se daqui a pouco vai entrar o compartilhamento certinho para a gente ir dando início ao nosso bate-papo, ao nosso debate. Tá bom? Então, eu vou entrar aqui, vamos ver se dá certo. Só um pouquinho. Deu certo aqui, Mary. Tá tudo bem? Tudo certinho. Então, tá bom, que bom. Olha, então a gente vai falar da área da inovação hoje, né? A inovação está em muitas áreas da sociedade, mas eu vou trazer um olhar, né, daquele estudo, daquilo que eu venho estudando há anos, daquilo que me apaixona e que me move como pessoa e como profissional. Eu vou falar de educação e vou falar de arte. Trouxe essa imagem de início para que vocês pensem, né? Será que essa imagem traz para vocês uma sensação opressora dessa sala de aula escura e aberta lá ao fundo? Ou a educação pode ser vista nessa imagem, porque a interpretação é única de cada um de nós, como algo libertador, como algo iluminado, né? Eu vejo um corredor, me parece ser uma escola pública, né? Nas minhas memórias, a gente constrói as nossas referências interpretativas a partir das nossas memórias. Na minha memória, me parece uma sala de aula de escola pública, uma professora afetuosa, dando atenção para um aluno, parece estar tirando uma dúvida. E eu vou falar um pouco sobre isso, então, nessa temática arte, como uma metodologia inovadora de ensino. Bom, a trajetória, para vocês entenderem por que eu pesquiso e atuo nessa área, começou com a arte. Minha primeira área de formação são as artes cênicas. Eu me formei em teatro, artes cênicas, artes da cena, né? E sou atriz até hoje, sou diretora de teatro, dramaturga, que é quem escreve peças de teatro, trabalho com isso, mas também eu consegui ter uma formação multidisciplinar que tem me ajudado na minha área hoje em dia. A partir dessa primeira experiência com a arte, depois eu fiz outra graduação em comunicação social, jornalismo, e uma área, logicamente, apoiou a outra por causa da escrita, da oralidade e do trabalho de equipe, que é muito forte nessas duas áreas.
e comecei a trabalhar com educação. Depois que eu fui trabalhar em educação, eu achei um grande propósito da minha vida pessoal e profissional, porque a gente, quando lida com a educação e quando repara que pode realmente fazer a diferença em pequena escala, numa sala de aula, ou em grande escala, produzindo material didático, como eu também faço, e estando formando professores, que eu também sou professora, né, de alunos de pedagogia, eu formo professores. É muito interessante a gente estar influenciando para essa melhoria da educação brasileira, pública e privada. Então, eu senti necessidade, tendo a arte, a comunicação, e depois vi necessidade de ampliar meu estudo na área de educação, fiz mestrado e doutorado em educação. Então, como eu já disse, eu sou autora de materiais didáticos, trabalho com formação de professores, trabalho com a docência, em escola de educação básica, uma escola particular em Curitiba, que se chama Projeto 21, e sou professora da Universidade Positiva nos cursos de Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e alguns projetos de extensão que eu vou falar um pouquinho também. E também atuo com pesquisa. Bom, tendo esse pano de fundo que é a minha formação, talvez vocês possam imaginar qual que é a minha busca pela transformação e pela melhoria da qualidade da educação no Brasil, por meio da inovação, que aí coincide com um tema que muitos de vocês se interessam, logicamente. Mas para começar a falar dessa inovação na educação, eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que vocês podem responder aí para vocês mesmos, para acompanhar a minha linha de raciocínio e, quem sabe, vocês consigam chegar em algumas conclusões, né? Ou alguns outros questionamentos, que é sempre melhor chegar a outra pergunta do que uma resposta única. Ser professor do latim é assegurar, que é uma palavra que eu não gosto muito, porque eu não acredito naquele professor que assegura uma verdade, que é dono da verdade, que sabe tudo, como vinha sendo, ou vem sendo em algumas escolas ainda, o ensino no Brasil. Então, essa palavra assegurar eu não acho tão boa para definir o que é ser professor. Mas aquele que mostra, aquele que dá a conhecer, aquele que ensina, me parecem palavras melhores que já estão aí no significado original da palavra professor. Ao mesmo tempo, a palavra aluno quer dizer, que eu gosto muito desse conceito, criança de peito, também do latim, né? Ou seja, aquele que se alimenta, aquele que está conhecendo o mundo, que precisa ser nutrido, um menino, uma criança, uma menina, um discípulo, né? Aquele que vai ser alimentado. Então, esse conceito que vem do latim, esse conceito inicial do aluno é muito bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar na raiz da palavra, a gente vai ver que o a e o luno é a sem luno, luz, sem luz. Tanto que alguns teóricos da educação não gostam de usar o termo aluno e usam o termo estudante, porque muitas vezes esse termo é lido como uma pessoa que não tem luz. Isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Todos nós temos 1000 conhecimentos. Ainda que não sejam conhecimentos formais da escola, as pessoas sabem olhar o céu e ver se vai chover ou não, e as pessoas que não foram necessariamente para uma educação básica têm muitos e muitos conhecimentos e culturas, né? Então, o sentido da palavra professor, que é aquele que mostra um caminho, que é aquele que dá o conhecimento, mas ele fornece pílulas do conhecimento para aquela criança de peito, para aquele ser que precisa ser nutrido. Então, essa concepção original me atrai e é o que a gente, da área da educação, vem buscando até os dias de hoje. Quando a gente olha para uma menina como essa, a gente faz uma leitura a partir das nossas referências, né? Uma leitura que é sinônimo de interpretação, a gente vê que parece ser uma foto de uma pessoa mais antiga, a gente vê que ela está numa possível sala de aula, numa carteira. O caderno parece ser um caderno que já foi usado por outra criança, ela está reaproveitando. A gente nota ali uma roupa puída, uma menina que talvez tenha muitas histórias doloridas ou que está fazendo muito esforço para estar naquele momento, né? E eu vejo essa menina cheia de dores na sua aparência, no seu contexto físico, mas muito interessada. Ela está interessada. O que ela está vendo? Por que ela está segurando com tanta força naquela caneta? Se ela está prestando tanta atenção naquele quadro negro ou naquele professor, ela quer conhecer. E é isso que a gente,
da área da educação e da área da inovação na educação quer buscar no aluno? Um aluno que se interesse e que, com autonomia, consiga buscar o conhecimento e a aprendizagem. Bom, ensinar tem a mesma origem de signo, significado, ou seja, colocar uma marca, assinalar, distinguir, trazer diferenças, né? Então, se eu, quando ensino, ou qualquer professor, quando ensina, coloca uma marca, é preciso que, de fato, esse professor resgate esse propósito de marcar aquele ser em aprendizagem. E como que a gente marca alguém? Como que a gente faz a diferença na vida de alguém? Né? A gente vai tentar responder essa pergunta aí ao longo da conversa. Gente, agora é importante pensar como que você lembra da tua vida estudantil? Como eram os seus professores? Quais são as suas memórias em relação às escolas que você estudou e aos professores que você teve? Pensa também nos professores dos seus pais, o que você já ouviu falar, nos professores dos seus avós. E quem tem filho, pensa nos professores e nas escolas dos filhos. Será que houve muita mudança? Será que a gente, nos dias de hoje, estuda em salas de aula diferentes da que os nossos pais e nossos avós estudavam? Tem colégios que são diferentes? Existem metodologias de ensino diferentes? Sim, né? Mas a gente nota que lá atrás, né, nas memórias dos nossos antepassados, das nossas famílias, a gente nota aquele discurso de que o professor era muito rígido, que era dono do conhecimento, que os alunos sentavam em carteiras enfileiradas, muitas vezes sem poder se mexer, sem poder tirar uma dúvida, sem poder levantar a mão para fazer uma questão. Tem professor que fala, não me interrompe, lá no final a gente fala, né? Sentado. Então, a criança que na educação infantil está sentada no chão, ouvindo história, sentando em almofada, chega lá no fundamental, no primeiro ano, de um ano para outro, passa a sentar numa carteira engessada, enfileirado, sem poder andar, sem poder se mexer. E aí a gente para pensar, será que esse é o jeito que todas as pessoas aprendem? Em silêncio? Ouvindo, simplesmente copiando, ouvindo, fazendo provas avaliativas numéricas que não mostram a variação de aprendizagem de cada um? Será que esse é um jeito correto de todos aprenderem? Ou será que a gente está tornando as pessoas como uma massa pensando que todas pensam e são da mesma maneira? Então, quando a gente olha uma fotografia como essa, a gente é uma caricatura, uma fotografia de uma caricatura, né? Mas existiu essa escola, aquele tablado em que o professor fica mais alto que os alunos, porque ele tem que ser visto, ele é o dono do conhecimento, ele sabe tudo, o aluno tem que decorar as fórmulas, as expressões e não errar, e se erra fica de castigo, e se vai mal na prova, reprova, e assim por diante. O aluno tem que decorar e não realmente aprender. Ele tem que se comportar e não realmente entrar em ação como um ser ativo e autônomo de pesquisa, de leitura, de escrita, de trabalho de equipe, de trabalho colaborativo. Então, todo esse ensino tradicional que a gente tem na nossa memória e que poucos sortudos estudaram de maneira diferente, esse ensino tradicional atrapalhou muita gente, se não a maioria. Porque muitas vezes a gente fez prova, sabia o conteúdo ali, meia hora depois de entregar a prova, a gente já tinha esquecido tudo. A gente aprendeu de verdade? Ou a gente tinha medo desse professor? Ou a gente tinha medo da prova? Ou a gente tinha medo do vestibular, né? Então, quando a gente fala de inovação na educação, a gente começa a pensar nisso, que a mesma aula ministrada ontem não vai ser a mesma que vai ser ministrada amanhã, pelo mesmo professor e com o mesmo conteúdo. Por quê? Porque o professor está se modificando a cada dia. Ele pensou em coisas diferentes, ele leu um livro antes de dormir, ele viu o jornal, leu sobre a guerra, né? Soube de coisas absurdas sobre mudanças climáticas. Na aula seguinte, ele vai trazer todos esses conhecimentos novos para a sala de aula. Ele é um ser vivo, pensante, em elaboração contínua. Da mesma maneira, se ele está dando a mesma aula para turmas diferentes, os alunos vão ser diferentes. E os alunos fazem parte da educação que a gente chama de inovadora. Não é um aluno parado, acrítico, passivo. É um aluno que vai colaborar com a aula, trazer seus conhecimentos, trazer perguntas norteadoras,
né? As aulas expositivas são agora dialogadas, né? Então, os professores não são todos iguais e os alunos não são todos iguais. Por isso, a aula tem que ser viva e é muito mais trabalhosa essa aula viva, porque é uma aula que requer um professor que está em constante observação e diálogo aberto e em posição de refletir e questionar seu próprio conhecimento e suas próprias fontes de pesquisa. É um professor que vai pesquisar e repesquisar constantemente com essa turma de alunos que está sempre colaborando para a construção do conhecimento. Então, se um professor que a gente chama de uma época conservadora tradicional, que é essa sala de aula que o professor detém o conhecimento e o aluno é passivo, acrítico e trabalha com memorização de conteúdos. Se um professor dessa época conservadora vê um aluno assim, todo sorridente, mostrando 5 mais 2 igual a 8, o que poderia acontecer com essa criança? Se for um professor crítico e rígido, autoritário, ele pode falar na frente da turma inteira: imagina, menino, olha, você está fazendo 5 mais 2 é igual a 7, o que é isso? Como é que você está rindo? E ainda fez uma flor nessa tua conta? Isso não faz sentido? Agora, se esse professor chega afetivamente, olhando para esse aluno como um ser individual e que aprende num ritmo diferente dos demais, e agachado, no mesmo nível de olhar com essa criança, fala, olha, materializando a aprendizagem, tornando prática, né? Olha aqui o lápis de cor, aqui tem 5, aqui tem 2, conta de 1 até 5. Agora, quantos outros 2 que faltam? A criança, 5, 6, 7, tá vendo? Quanto é essa conta? É 7, professora, viu? Nossa, ele vai manter esse sorriso e essa autoestima para o resto da vida. Porque se é um professor autoritário, conservador, que se preocupa só com o resultado, ele pode atrapalhar o resto do conhecimento dessa criança ao longo da vida. Bom, então, a complexidade é um paradigma educação, é uma abordagem educacional que nasceu depois desse paradigma que eu falei, paradigma conservador, abordagem educacional conservadora e tradicional. Depois disso, a gente teve tecnicismo, outras abordagens educacionais, mas eu vou falar agora do inovador, que tem vários pais e mães, né? Vários educadores do mundo inteiro, inclusive Paulo Freire. Mas eu gosto muito de estudar o Edgar Morin, que é um francês ainda vivo, com mais de 90 anos, né, que ele traz esses conceitos dessa escola que tem que ser inovadora. Mas não é inovadora, talvez, no âmbito que vocês conheçam, das tecnologias. É inovadora no sentido de permitir que o aluno seja autônomo, um pesquisador, trabalhe em colaboração, participe não passivamente da aula, mas ativamente, que ele consiga aprender os conteúdos e não memorizar os conteúdos, que ele consiga viver experiências na sala de aula. Então, essa formação educacional nova, que a gente ainda não vê acontecendo nas salas de aula do Brasil, em muitas escolas a gente ainda vê a metodologia conservadora e inovadora voltada para a competição, voltada para as provas formais do Brasil, que é o vestibular, o Enem, né? Essas muitas escolas ainda estão um pouco distantes, ou algumas muito distantes, desse olhar inovador, em que se busca uma postura crítica do aluno, um ser pensante, um ser que fala, não, professor, veja bem, eu li tal autor e assim, 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 eu vi um filme que diz isso, isso, e o debate e a aprendizagem acontece. Então, esse aluno vira um investigador, um ser criativo, que pode falar em sala de aula, né, respeitosamente, né, o professor continua sendo o líder da sala de aula, mas é o mediador do processo de construção do conhecimento. E esse olhar afetuoso, né, de não ser um ser melhor que outro, não é uma postura verticalizada entre professor e aluno, é uma relação horizontalizada, horizontal, né, é uma relação de diálogo aberto, franco e de vontade de crescer juntos, porque o professor está sempre aprendendo também. E nesse paradigma inovador, nessa visão educacional inovadora, é valorizada as emoções. E é por isso que eu vou falar de arte hoje. Só primeiro, não vou deixar de ler a frase do Paulo Freire, não sou se você não é. É uma visão de que o professor só é um ser que conhece se o aluno também conhece. Ele trabalha, ele se amplia enquanto ser, quando os alunos dele, os estudantes dele estão crescendo. Esse
pensamento complexo que a gente enquadra dentro do paradigma inovador, ele propõe a integração e a articulação dos diferentes saberes. Enquanto na visão tradicional e conservadora a gente tem a língua portuguesa, a história, a matemática, a geografia, tudo separado, o aluno não conecta conhecimento com conhecimento. Às vezes ele está estudando pintores da arte, né? Que tem tudo a ver com a época do Renascimento ou da Idade Média, e aí ele não faz essa conexão histórica, porque ele não é convidado a pensar com integralidade, né? Com integração entre as áreas do conhecimento. No pensamento inovador e no paradigma da complexidade do Edgar Morin, todas as áreas do conhecimento se articulam, né? Se constroem juntas, tudo faz sentido, é por isso que o aluno aprende, não memoriza. Esse pensamento inovador da complexidade, ele valoriza o saber local, a cultura individual de cada ser, né? As etnias, as diferentes religiosidades, as diferentes orientações, as diferentes pessoas que são culturais no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. E, ao mesmo tempo, esse ser tão individualizado, singular, né, tem que olhar para o universo, para o global, o que está acontecendo, por que está tendo alagamento na minha região? É porque lá no mundo inteiro as pessoas ainda não sabem descartar lixo, não sabem cuidar das temperaturas, não sabem parar de desmatar, é tudo junto, tudo que eu faço interfere no todo e vice-versa. E o pensamento inovador privilegia esse olhar e esse conhecimento, né? E também o pensamento complexo, dentro da abordagem inovadora, não exclui a subjetividade humana. A gente não somos seres objetivos e lógicos e totalmente previsíveis, nós somos subjetivos, nós temos hormônios, nós temos emoções, nós temos dores. Um dia uma criança vai para a escola e está chorando porque o cachorro morreu, o outro teve um problema sério familiar, né? O outro perdeu a casa na enchente. Então está tudo interligado. Uma criança vivendo emoções assim não consegue aprender, né? A gente tem que olhar para essa escola humanizada, entende? Isso está dentro dessa escola inovadora que a gente propõe. Eu e todos os educadores que estão olhando para o paradigma inovador. Então, a gente privilegia o ser humano, as emoções, os sentimentos e os afetos. Essa sala de aula super antiga de educação infantil deveria, na minha opinião, ser a sala de aula de todos nós para sempre, até no mestrado, no doutorado, na graduação, na EJA, em todos os segmentos escolares. É uma sala de aula em que todos estão no mesmo nível, conversando, né? A gente olha ali para o lado, tem carteiras com jogos, ou seja, essas crianças em algum momento vão trabalhar em pé, jogando, trabalhando em grupo. Ali eles estão lendo provavelmente uma história juntos, né? Estão se olhando, todos podem falar, todos podem se escutar. E isso é maravilhoso, isso é uma sala de aula viva, não é aquela sala um atrás do outro, com sei lá quantas pessoas e vários alunos no celular, né, ou dormindo, ou sei lá o que, o professor falando. Isso não gera aprendizagem de verdade, né? Bom, a gente tem um documento mais recente do Ministério da Educação chamado Base Nacional Comum Curricular, que tornou comum o currículo de todas as escolas brasileiras, públicas e privadas. Isso é maravilhoso, né? É uma grande conquista, porque uma criança vem do Amazonas morar em Curitiba e está no terceiro ano do fundamental, anos iniciais, vai chegar no terceiro bimestre em Curitiba, vai estar vendo aquele currículo, porque agora o currículo é comum, né? A gente conseguiu democratizar o acesso ao currículo, as informações. E aí, esse documento, que foi lançado em 2017, traz 10 competências gerais básicas, e todas elas trazem esse olhar do paradigma inovador, né? Da visão educacional inovadora da complexidade. A gente vê a questão da cultura privilegiada, a questão da comunicação, da cultura digital, do conhecimento, da responsabilidade, trabalho em cooperação, em colaboração, empatia, autoconhecimento, autocuidado, esse olhar para si, né? Trabalho com argumentação, enfim, a gente vê vários conteúdos e conceitos estudados há séculos, né? Há anos, eu acho que séculos não, mas há anos, para que a escola de fato mude e a gente consiga formar cidadãos que conheceram, que aprenderam de fato.
E aí a gente destaca as competências socioemocionais nesse documento, na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem tudo a ver com aprendizagens que antes a gente não aprendia na escola, né? E que são fundamentais para que essa escola inovadora aconteça. É aprender a ter empatia, a ter respeito, a trabalhar com cooperação, com colaboração, resiliência, que é uma coisa que hoje aí com as redes sociais, com os videogames, as nossas crianças e adolescentes têm dificuldade, porque elas estão acostumadas a ganhar, né? A ter palmas, a passar de fases, a ter vários ímpetos de satisfação, e a vida não é assim, a gente tem que aprender a lidar com a frustração e ser resiliente. E a gente também, nessas competências socioemocionais, é convidado a trabalhar com criatividade. E aí, 2 autores me guiam, né, quando a gente fala de educação inovadora e privilégio de emoções e desses comportamentos sociais e emocionais que vão ajudar na aprendizagem. Um deles é o Saturnino Della Torre, que inventou esse nome, esse título, essa palavra nova, Sentir Pensar. E ele fala que os professores devem, e a escola inovadora da complexidade deve colocar ao mesmo tempo e lado a lado o sentimento e o pensamento, o racional e o emocional, para daí a gente conseguir aprender de verdade. E outro autor, também da Universidade de Barcelona, o La Rosa Bondia, ele fala sobre a experiência, que a gente, quando assiste uma aula, a gente está tendo informação. Que a gente, quando lê um livro técnico, lê um artigo, a gente está tendo informação. Que a gente, quando vê jornal ou lê jornal, a gente está tendo informação. A gente só aprende quando a gente vive uma experiência. E a gente vive uma experiência quando a gente é convidado a se emocionar de alguma maneira. Por exemplo, numa aula que tenha alguma questão de teatro, numa aula que tenha um trabalho de campo, que a turma vá conhecer lá o Rio Belém, numa aula que eles façam uma experiência científica, né? Numa aula que se cria uma horta e se vê concretizar aquelas sementes que foram plantadas e assim por diante. Então, só a experiência que vai tornar a aprendizagem efetiva, e eu acredito nisso também. Então, veja como para ter uma escola inovadora não é tão difícil, mas por que será que não acontece de fato? Por que será? Será que é mais fácil a gente ter no Brasil e no mundo escolas que ensinem, entre aspas, alunos em massa a críticos que são aprendentes para o mundo do trabalho, ou será que que interessa, né, aos países formarem seres críticos, pensantes, reflexivos, transformadores e que querem ver evolução em si mesmos e no mundo, né? Fica também essa questão. E a arte... Oi? Nós estamos com problema de tempo, tá? Continua aí. Tá? Já estourei? Já, mas... Só vou acabar rapidinho, então. Só para concluir, que eu acredito que dentro dessa visão inovadora, eu e muita gente, né, a arte pode ser um caminho. Então, por quê? Porque a arte nos toca, nos provoca, nos desestabiliza. Quando a gente ouve uma música que realmente nos toca, a gente é levado a algum lugar aí no nosso emocional. Um filme, uma peça de teatro, uma série, uma pintura, né? Um espetáculo de dança, a arte tem essa capacidade de nos levar a emoções, sejam boas ou ruins, saudade, tristeza, medo, angústia, raiva, alegria, satisfação e etc. E a arte, então, é uma área, né, do conhecimento, uma linguagem, uma grande linguagem que envolve outras linguagens, como a música, o teatro, a dança, as artes visuais, ela se relaciona com a educação estética, que é a educação para a sensibilidade, saber reconhecer o que você sente, né? E ela faz esse caminho de emocionar o leitor, colocar o leitor, seja de teatro, de pintura, de cinema, de dança, a refletir sobre aquele assunto que aquela obra provocou e a se transformar, porque quando a gente para pensar, a gente se transforma. Por isso que eu acredito e eu proponho como professora, eu sou professora da Universidade Positivo e da Escola Projeto 21 e de alguns projetos sociais de extensão, eu proponho o trabalho com a arte para chegar na metodologia inovadora que eu falei. Por exemplo, as peças de teatro, porque o teatro trabalha com
com união, né? Um trabalho de equipe que juntos criam uma obra de arte única. Então, todo mundo põe a mão na massa e se responsabiliza. A gente articula saberes com a língua portuguesa, de oralidade, de escrita, de leitura, de gênero textual, dramaturgia. A gente articula saberes, obviamente, com a arte, com a história, né? Dependendo da temática da peça, com outros componentes curriculares. Então, essas são algumas peças que eu desenvolvi na Escola Projeto 21 como diretora e dramaturga. Eu tenho uma pessoa comigo que trabalha comigo, que é o Luiz Lucena, e é muito, muito bacana esse trabalho. A gente vê o avanço desse grande projeto, a aprendizagem por projeto também está no paradigma inovador. A gente vê como esse grande projeto forma esses alunos, essas crianças e adolescentes para aprendizados consistentes. A gente tem aqui mais essa peça do Don Quixote, que também foi feita em escola. E aqui eu quero mostrar uma inovação que aconteceu na época da pandemia. Eu consegui fazer teatro online, vocês acreditam? Com crianças e adolescentes ali. A gente trabalhou bastante com a linguagem do cinema, porque eles tinham que saber abrir câmera, fechar câmera, abrir áudio, fechar áudio, posicionamento, e eles fizeram, né, na hora da cena tinham que abrir, na hora que não era só cena tinha que fechar a câmera, e um público imenso assistindo ao mesmo tempo. Então foi muito lindo a gente conseguir continuar com a educação inovadora por meio da arte, da linguagem artística, teatro, transformando e construindo conhecimento com esses alunos. Aqui eu sou coordenadora, diretora do grupo de teatro em cena da Universidade Positiva, então eu monto peças lá e sou professora de oficinas teatrais. Então tem alunos de todos os cursos, medicina, engenharia, enfermagem, pedagogia, jornalismo, publicidade, é muito legal eles trabalhando juntos. E aqui 2 imagens de 2 projetos de extensão, que eu sou professora, um que se chama Teatro como Resgate de Vida de Mulheres Privadas de Liberdade, que eu trabalho com a população prisional feminina da penitenciária de Piraquara, o teatro, trazendo conhecimentos, formando conhecimentos, construindo com elas. É um trabalho lindo, talvez o mais lindo da minha vida até hoje. E trabalho com contação de histórias com crianças da comunidade Tiradentes, uma comunidade que surgiu como ocupação em Curitiba, bem vulnerável. E antes eu trabalhava com casalar de crianças. Então, só concluindo que a arte e outras áreas do conhecimento, as metodologias inovadoras, as metodologias ativas, aprendizagem por projetos, por pesquisa, sala de aula invertida, tudo isso está dentro dessas metodologias inovadoras, mas eu acredito que com a arte a gente chega no emocional e no social de maneira mais efetiva. Muito obrigada, gente. Obrigado, Mayra. Eu vou passar, por favor, pare de compartilhar, o Vitor nos ajude, e eu vou passar a palavra logo para a Cristina. Depois a gente entra na sessão de perguntas e respostas. Consegui compartilhar aí? Sim. Ai, que bom, adorei essa palestra, fiquei até emocionada aqui. Muito lindo. Então, Maíra, agora a gente vai falar um pouquinho porque esses alunos que foram formados nessa escola super tradicional, que eu fico ouvindo sempre, ai, da minha época era melhor, né? Muito saudosistas, né? Que são os profissionais que a gente encontra hoje nas empresas, né? Então, como a gente consegue, né, pegar a pessoa que tem uma, como você mesmo falou, né, dessa formação tradicional, aonde eu aceito a informação, muitas vezes eu não questiono, não consigo pensar em cima, não consigo fazer a integração de todo o conteúdo. Como que eu vou pegar esse profissional que foi dentro do ensino tradicional e trago para as empresas agora, sendo que as empresas, a realidade do mundo hoje é trabalhar com inovação, com produtos inovadores, aonde a gente precisa, para conseguir o mercado, a gente sempre ter soluções que atendam a um produto e a um público, né, cada vez mais exigentes de novidades, né, aonde as coisas vão sendo
você acaba enjoando com muita facilidade. Então, as empresas têm esses dilemas, né? De como você conseguir fazer com que as pessoas deem o seu melhor, né? E sejam criativas em qualquer área onde elas atuam. Então, na verdade, se a gente tem uma escola mais inovadora, a gente vai ter empresas mais inovadoras. Então, aonde a gente acaba no ciclo, né? A gente acaba tendo que entrar nesse ciclo. Foi um pouquinho sobre isso que a gente acabou criando, né, o MGPDI. Por quê? Porque a gente tem, se você não tem isso já no DNA das pessoas, quando elas entram para as empresas, a gente vai ter que trabalhar esse conteúdo para fazer com que as pessoas, eu já anotei tudo aqui, né? No fundo é o problema que a gente tem, né? As pessoas colaborem, elas consigam pensar, né, de uma forma diferente dentro das organizações e elas consigam fazer com que o dia a dia delas sejam melhores e também com que os produtos que elas produzam, né, dentro das organizações também sejam melhores. Então, a gente tem esse dilema aqui. E o que a gente acabou construindo? Como as organizações, o seu projeto lá de arte, quando você vai fazer uma peça, eu já fiz teatro, né? Tive a felicidade de fazer teatro, a gente vê como que é complexo e precisa de um processo para você conseguir chegar a um resultado final, né? Senão você acaba não tendo uma peça se cada um não saber aonde que vai entrar, como que vai colaborar e o que vai transmitir para o público. Então, aqui, dentro do MGPDI, o que é o MGPDI? É o modelo de gestão, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que é inovação? Eu fazer alguma coisa de um jeito diferente e melhor, que as pessoas consigam utilizar depois e esteja no mercado. Então, o conceito de inovação dentro do MGPDI que nós adotamos aqui é que eu tenho que ter um resultado final. Alguém tem que usar, alguém tem que pagar por isso, né? Ou não precisa pagar, mas eu tenho que ter uma utilização. Então, o nosso modelo, como que ele poderia ajudar aí, né? As organizações que muitas vezes não têm, né, essa escola inovadora, ou que se tem essa escola inovadora, como eu posso dar voz para todo mundo que possa realmente trazer ideias, trazer essa colaboração e eu conseguir fazer com que as empresas funcionem melhor. O MGPDI, ele foi estruturado em 3 perfis. Por que a gente fez esses 3 perfis? Porque a gente sabe que essa mudança, ela não é muito fácil dentro das empresas, né? Então, como eu tenho uma empresa tradicional também, como que eu consigo fazer essa empresa se tornar inovadora? Essa que é a nossa questão. Então, o que nós trouxemos? Falando, poxa, eu não consigo sair do 0 e ir para o 10. Eu vou ter que fazer alguma coisa gradual para que a gente consiga trabalhar a maturidade das pessoas e a maturidade organizacional. Por isso, nós definimos dentro do nosso modelo, né, 3 perfis. Esses perfis, eles começam como, né? A gente trabalhar alguns processos que a gente motive a empresa e as pessoas a participarem e colaborarem entre si. Então, a primeira fase desse perfil, né, desse início da introdução do MGPDI nas organizações, é o quê? A gente começar do começo, a gente fala assim, ó, ideias e inovações desenvolvidas individualmente são fomentadas e acompanhadas. Então, o que eu quero nessa primeira fase de implantação do MGPDI? É valorizar aquela ideia, o indivíduo para que ele seja empoderado, tá? De poder falar dentro das empresas e poder se posicionar e poder dar ideias, independente se elas são boas, ruins, se elas vão para o mercado, não vão ou vão ser selecionadas. Então, a gente acaba trabalhando desse perfil 1 com vários processos, mas com o objetivo do quê? De empoderar o indivíduo, que ele possa entender que ele faz parte de um todo, que ele pode participar e que essa ideia dele, ele consiga enxergar que pode se tornar uma inovação, através de um processo dentro da organização, onde a gente nunca deixa ninguém para trás, onde todas as ideias sejam colocadas e que todas as ideias sejam classificadas
e tem uma devolutiva para o indivíduo, tá? Para que ele se sente essa parte. A segunda fase, acho que está com algum, Vitor, algum áudio aí. A segunda parte do perfil, o perfil 2 que a gente começa a trabalhar, é onde eu começo a olhar esse trabalho de uma forma com uma gestão maior, né? Onde eu consiga trabalhar muito risco, oportunidade, porque toda inovação ele tem risco, né? E também muita oportunidade, e eu consiga olhar esse trabalho de uma forma mais global dentro da minha empresa como um todo. Então, eu consigo colaborar e também fazer com que as pessoas e os setores colaborem mais. E o último perfil que a gente tem, eu trabalho muito com o aprimoramento e eu trabalho com a cultura formal com estratégias para inovação, né, com vários processos, que é o nosso último perfil aqui, onde eu trabalho a gestão do conhecimento, como que as pessoas conseguem aprender, né, e passar conhecimento de uma para outra, e a gestão da propriedade intelectual, que é eu garantir, né, que as ideias realmente e as inovações elas vão estar juridicamente adequadas, né? Então, eu vou passar um pouquinho por esses processos que a gente tem aqui, né, dentro do perfil 1, né? O que eu tenho? Eu tenho o processo de colaboração. Aqui, se a gente for olhar, eu tenho cada processo, eu tenho vários resultados. Tá? O que é esse resultado desse processo? É o que eu tenho, qual a prática que eu tenho que executar para falar que eu realmente vou conseguir chegar ao resultado que eu pretendo. Então, o que as empresas têm que fazer no perfil 1 para que as pessoas colaborem mais? Tá? Essa que é a ideia do modelo. Então, aqui, o que eu teria, né? Por exemplo, um resultado, né? Interações e contatos internos e externos são estimulados, visando criar oportunidades para troca de experiência e aprendizado. Então, ter intercâmbio de conhecimento, porque a gente sabe que a inovação, como você bem colocou, naquele círculo que os aluninhos estavam lá, todos conversando, que a gente imagina que eles estão fazendo uma coisa bem legal, né? Que eles estavam tudo bem bonitinhos, né? Milimetricamente lá, redondos, né? E num círculo eles estavam conversando. Então, o que é aqui, né? Como que eu consigo colaborar em termos organizacionais, né? Para que as pessoas troquem experiência e aprendizado. E no sentido que eu posso ter muita coisa externa, não só se vincular ao conjunto de pessoas que têm aquela mesma cultura, mas sim olhar e falar como universidade, colaborar com outras, com grupos de pesquisa, colaborar com outras empresas, né, para que consiga ter uma colaboração maior, e eu consigo o quê? Com uma colaboração, eu consigo, uma ideia leva a outra, a gente sempre fala isso, né? Então, como que vai levar uma ideia a outra? Quando eu consigo ouvir, né, e colaborar com o outro, né? A outra questão que a gente coloca no perfil 1, que é possibilidade de colaboração internas e externas, são identificadas, avaliadas e acompanhadas. Então, não basta só eu olhar a oportunidade, eu tenho que viabilizar que essas pessoas conversem, que esses grupos trabalhem, tá? Aqui, eu estou dando um exemplo, né, da gestão de colaboração, mas para todos esses processos aqui, eu tenho esse conjunto de resultados. Eu vou pegar mais um, né, que é um exemplo do que a gente tem do MGPDI, né, que é a própria gestão de ideias, que é o início de tudo. Então, o que eu tenho que ter, né, para o perfil 1? Então, eu sempre vou olhar que na verdade, eu estou apresentando, esqueci de falar aqui, dentro de um guia que é público, que a gente tem na Wiki, né, que é o MGPDI SoftSul, né, aqui tem o caminho, que eu vou pedir para o Vitor colocar no chat aí para nós, tá? Que eu tenho todos esses resultados. Então, sempre eu tenho o resultado e o perfil. Então, aqui, por exemplo, o que é que eu tenho que ter quando alguém dá uma ideia? Por exemplo, algum aluno seu deve, olha, eu quero fazer um teatro sobre um filme, sobre o Harry Potter,
né? Ele dá uma ideia. Isso ia ser super legal, né? Fazer um teatro sobre o Harry Potter, o outro fazer um teatro sobre Alice no País das Maravilhas, enfim, cada um dá a sua ideia. O que ele tem que fazer? Olha, gente, o que eu vou precisar? Ah, então Harry Potter, eu vou precisar um monte de varinhas, né, mágicas, aí recursos. Alice, eu vou precisar de um coelhinho, né? Então eu vou ter que olhar, né, dentro das organizações, como que as ideias vão ser contextualizadas, o que elas precisam, quais são as oportunidades e riscos que elas podem trazer para dentro da organização. Depois, eu sempre compartilho. Então, essa questão que você falou, né, desse ensino inovador, aqui também a gente sempre está trazendo para o compartilhamento, para que as pessoas realmente se ajudem, né? Então, ideias são compartilhadas entre os envolvidos, porque aqui conforme pertinente, porque nem sempre todo mundo precisa saber aqui, porque a gente tem uma questão de negócio, né, aqui envolvida, então os grupos que podem colaborar, eles podem estar aí participando aí dessas ideias, né. A gente sempre vai olhar a viabilidade, para documentar critérios, a parte de... e o que for viável, a gente vai olhar para ver se tem alguém que consegue patrocinar, como em qualquer outro projeto. E ideias selecionadas são concretizadas em projetos de inovação. Então, aqui é o segundo exemplo, né, que eu estou trazendo de como o MGPDI pode ajudar, né, não só a escola, né, a inovadora, como as empresas a se tornarem inovadoras, porque a escola acaba sendo uma empresa também, né, dentro pode não ter lucro, mas acaba sendo. Então, como que eu consigo fazer esse ambiente ser inovador e a gente tenha mais colaboração? Então, um último exemplo aqui que eu vou mostrar é da gestão de inovação, que eu tenho sempre que pensar que dentro do MGPDI, no perfil 1, que é o perfil de entrada, que como que eu vou ter uma política para fomentar a inovação na organização? Quer dizer, o que significa isso? Eu tenho que dizer para todos os que participam da minha empresa, que olha, eu quero que tenha inovação, eu quero que você participe, eu tenho que ser claro, porque se eu tenho lá, nos exemplos que você deu, um professor que não diz, olha, gente, vamos trabalhar junto, vamos colaborar, criar um ambiente para que os alunos se posicionem, ele não vai fazer isso, né? Então, as empresas têm que olhar e vai falar, olha, eu quero, isso é uma política para mim, eu quero que você participe, eu quero que você faça parte desse projeto e eu valorizo isso. Então, por isso que a gente tem essa questão dessa política falando sobre isso, né? E também a proteção sobre a inovação. Eu tenho que chegar e falar assim, olha, colocar as regras, se você tiver uma boa ideia, você vai fazer parte disso, eu vou dividir o bolo também, né? Eu vou pegar, você vai ganhar com isso. Então, essas aqui fazem parte dos combinados, vamos dizer assim, entre a empresa e o funcionário, né, e quem está participando de todo esse processo. Então, o que eu mostrei aqui para vocês é como alguns aspectos do LGPDI, tem mais, nós só mostramos três processos, mas os que mais eu acho que dentro do tempo que a gente tem aqui, né, é colocar para vocês de como a gente poderia utilizar o LGPDI, tanto numa escola, né, para que a gente faça que a escola também seja inovadora, né, não só, porque se você tem só uma sala de aula, é só os alunos da Maíra que serão impactados, né, o que a gente quer é que a escola inteira seja impactada, então que esses professores, além de ensinar uma escola, a sua sala de aula e seus alunos a serem inovadores, que ele também possa participar de uma escola inovadora e ele também possa dar suas ideias, que essas ideias também sejam aceitas, que ele também possa colaborar, né, como uma organização também, tá? Então, eu acabei, Kival, pelo nosso horário aí, daí eu convido, assim, vou passar a palavra para você, mas eu convido aí todos a conhecerem um pouquinho, nós temos outras apresentações sobre o MPG-PDI, e vocês acessarem, né, esse site para conhecer um pouquinho mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá os formulários, né, Kival, dentro da SoftSul,
podem nos contactar para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado, Cristina. Nós terminamos, então, as 2 apresentações e vamos passar logo para a sessão que nós chamamos de perguntas e respostas. Tivemos manifestações da nossa audiência, não propriamente perguntas, mas eu tenho perguntas. Vamos às manifestações. A primeira delas, eu estou lendo o chat agora. Excelente trabalho, Maíra, fiquei encantado. Essa manifestação é do Antonioni, José Antônio Antonioni, que é o presidente da SoftSul, e que é a responsável e que tem os direitos lá junto ao INPI do MGPTI, responsável pelo desenvolvimento. Nós temos uma outra manifestação da Diana Martins, que é diretora da SoftSul. Tá? Está muito bom, Maíra. Que sonho seria ver todas as escolas com essa abordagem. E nós temos também uma manifestação. Tem uma pergunta aqui do Renato, eu vou deixar o Renato Volpe, vou deixar a pergunta para depois. Uma manifestação da Maria Helena Querido. Tá? Muito boa a sua abordagem, Maíra, mas acredito que para a educação no Brasil chegar a equalizar as escolas privadas e públicas, há que desenvolver um trabalho muito grande. Mas tem que começar. Parabéns. Vamos à pergunta do Renato Volpe. O Renato Volpe é diretor-presidente, é sócio da ASR. Ele é o R da ASR, que é uma empresa sediada e que atua com grande atuação em melhoria de processos e em qualidade, basicamente no estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo. Pergunta para a Maíra. Primeiramente, grato pela palestra. Infelizmente, tenho que sair para outro compromisso, mas deixo a minha pergunta e, posteriormente, eu irei ouvir a resposta. A pergunta seria, na sua opinião, já que se falou desde o início da escola pública que a questão da inovação da escola pública enfrenta muito mais dificuldade que a escola particular. Hoje, infelizmente, escolas públicas nem possuem local adequado de sala de aula. Imagino que sua experiência de aplicação de arte e teatro seria muito difícil, ou a questão de inovar, mesmo que seja algo que pareça comum em outras escolas, é sempre válido quando se está buscando que a criança evolua. Grato. Não sei se a Maíra quer responder, pode responder. Eu tenho outra pergunta aqui, tá? Depois, mas vamos lá. Bom, eu vou responder para o Renato, até porque esse webinar fica gravado e acho que ele vai ter acesso aí à minha resposta. E, claro, pode entrar em contato comigo quem quiser, tá? Depois. Eu acho que o Renato tem uma preocupação legítima e essa pergunta dele até se relaciona um pouco com a questão que a Maria também levantou. Mas quando a gente pensa em escola inovadora, no paradigma inovador, a gente pensa em escolas que fornecem a possibilidade do aluno ser participativo, colaborativo, de que o professor não seja o detentor do conhecimento, de que o aluno não fique engessado nas carteiras, mas que faça brincadeiras de jogos, sente no chão, vá ver a praça ao redor, vá visitar o principal rio da cidade, vá no museu, faça uma peça de teatro, faça brinquedos com material de sucata. A gente costuma ver projetos artísticos muito bem implementados em favelas, se é que a gente ainda usa esse termo, né? Nas comunidades, a gente vê projetos sociais que utilizam ou que acolhem linguagens artísticas, né? A dança, a música, o teatro, a literatura, das mais variadas maneiras para conseguir inovações sociais, melhorias de cidadania e sociais.
fala de uma escola inovadora que requer só uma vontade do poder público de trabalhar em colaboração. Isso existe já, sabe? Essa questão já existe, porque, inclusive, trabalhei no Instituto Positivo, que atua em regime de colaboração, unindo municípios, unindo escolas públicas de municípios em que uns ajudam os outros em suas melhores práticas e o que precisa melhorar. Então, a vontade das políticas públicas de fazer acontecer escolas em educação inovadora é basicamente mudar o método, ou pelo menos refletir sobre o método avaliativo, que a avaliação tem que ser, na minha opinião, e a opinião de vários educadores, processual e não numérica, uma vez só para o aluno passar ou não. Tem que ser um processo, o aluno tem que ser acompanhado, e um professor com desejo de estabelecer uma relação dialógica consegue isso, né? A gente precisa de uma gestão que queira isso, como bem disse a Cristina, né, como uma empresa mesmo, né, todos precisam estar voltados para esse processo que às vezes é dolorido, mas é muito mais dolorido talvez ir para o simples, e para o acolhimento das pessoas, para uma relação dialógica, né? Teatro a gente consegue fazer na praça, a gente consegue fazer na rua, a gente não precisa de nada para fazer teatro, a gente precisa de vontade de trabalhar junto e construir arte. Então, tem muitas escolas públicas que têm metodologia Waldorf, que tem metodologia inspirada nos ateliês do Freinet, que tem metodologias montessorianas da Maria Montessori, que também são pessoas inovadoras. E não vamos esquecer que todo o nosso sistema educacional tem como mestre Paulo Freire, que é um dos educadores que prima pela educação inovadora. Então, na minha opinião, falta colocar em prática. E como a Maria diz, que façamos a nossa parte. Cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá um dia. Obrigado, Maíra. Eu queria só fazer um complemento, uma coisa que a Maíra até não deve ter assistido, mas nós tivemos no dia 26 de setembro um webinar que tratou muito disso, a experiência do Rio de Janeiro, da Multirio. O Rio de Janeiro tem uma empresa com muito resultado que atua em todas as escolas públicas do Rio de Janeiro. Foi o depoimento do presidente dessa empresa, que é nosso amigo, de muita gente aqui, que é o Paulo Miranda, né? O Paulo é uma pessoa que todos nós respeitamos. Este depoimento, esse webinar está gravado, pode ser acessado, né? E é isso, ele mostra como é que o Estado, o governo, como é que ele pode ajudar e construir ambientes, né, ecossistemas, para melhorar a escola pública, para inovar, para ser mais criativa, inclusive. Então, só queria fazer esse complemento. A Maíra mesmo está dizendo que assistiu e gostou muito do Paulo Miranda, e da Multirio também. É o nome da instituição, do organismo lá no Rio de Janeiro que trata disso, né? E que tem todo um elenco de colaboradores assim, da área de artes, sabe? Então, tem muito a ver. Essas duas apresentações, ela tem, essa de hoje e a lá da Paulo Miranda, tem muito a ver. Temos uma pergunta aqui, eu acho que vai ser a penúltima, né? Do Luiz Lucena. Do Luiz Lucena. Pergunta: a arte pode ajudar a inovar também nas empresas? Eu vou perguntar isso tanto para Cristina como para Maíra. A arte pode ajudar a inovar também nas empresas? Bom, eu vou responder aqui como empresa, tá? Daí a Maíra complementa, que ela sabe mais que eu disso. Eu acho, assim, que a arte, ela pode, porque ela é libertadora, né? Porque a hora que você consegue se expressar, você pode se expressar de várias formas, inclusive colocando a sua opinião, o que é sobre as coisas,
você colocando ideias e você querendo fazer parte de um processo. Então, hoje a gente vê, né, que não só a questão da inovação, mas da colaboração entre as pessoas é difícil. As pessoas, assim, por incrível que pareça, eu achei que depois da pandemia todo mundo ia se amar mais, mas não, né? Assim, as pessoas estão com mais dificuldade de se relacionar, né? Então, como você trabalha com arte, você tem que se relacionar com o outro, porque não existe, a não ser que seja um monólogo, mas mesmo um monólogo, acho que se relaciona com o público, né? Não tem como você ser sozinho ali, né? Então, você trabalhando com isso dentro das organizações, com a arte, com o teatro, com você ser criativo, eu acho que você ajuda muito nisso. Eu tive a oportunidade, enquanto eu trabalhava, de fazer teatro, né? É um desafio, porque primeiro que você tem que se colocar no lugar de um outro personagem. Isso ajuda a questão de você ter mais empatia com o outro, você pelo menos em um momento você ser uma pessoa que não seja você mesma, né? Então você acaba tendo que sair de você, né? E dentro das organizações isso é uma coisa assim muito importante. Como que você, se você não tem essa característica, né? Como que você vai conseguir desenvolver um produto? Você vai conseguir fazer alguma coisa que seja útil se você não olha através dos outros também, né? E se você não colabora, porque a inovação, ela requer uma colaboração, porque ninguém consegue fazer nada sozinho dentro do mundo, né? Então, nós temos que conseguir fazer com que as organizações tenham essa habilidade, que isso seja valorizado, né? Então, o que eu, assim, vejo muito, a gente valoriza, né, demais, nota, não sei o quê, né, essa parte formal e esses soft skills, as empresas cada vez estão valorizando mais, porque as dificuldades pós-pandemia estão sendo muito grandes, e eu trabalho com muita empresa. Então, eu acho que vai ajudar bastante. Maíra, vou deixar para especialista. Maíra, a arte pode ajudar a inovar também nas empresas? Ah, com certeza. Eu acho até que é um casamento que poderia acontecer em todas as empresas. Eu já trabalhei em algumas. Eu já tive gestores muito sensíveis que traziam contadores de histórias durante o expediente, que tinha troca de livros de literatura, grupo de estudos de livros, que valorizava teatro, música. Então, assim, eu acredito que não só contemplar como um público, né, que está numa empresa, qualquer obra de arte, qualquer linguagem artística, você colocar os colaboradores para trabalhar como artista em algum momento vai trazer ganhos, porque trazendo como referência a Ana Bey Barbosa, que é uma arte educadora brasileira né, muito importante, discípula também de Paulo Freire. Ela traz uma abordagem triangular, uma metodologia de 3 passos dentro da arte, que é você contemplar a obra de arte, seja um livro de literatura, uma música, uma pintura, uma peça de teatro, contempla, sente aquela emoção, boa ou ruim, sente. Depois contextualiza aquela obra, você vai entender por que aquele artista fez Guernica, né, como Picasso fez durante a Guerra Civil, o que ele queria dizer com isso, por que os cavalos, né, tinham uma flechada, tem uma mãe chorando com a criança morta no colo, o que ele estava querendo dizer com aquilo? Você vai entender o contexto histórico em que a obra foi criada e vai ter uma nova leitura contemplativa de fruição depois. E o terceiro momento é o momento em que você se coloca como artista. E aí, quando imbuído dessa obra que te inspirou e de tudo que você tem para trazer de emocional, das tuas referências individuais, produzir uma obra de arte, seja ela qual for, uma obra que é disparada a partir da primeira, né? Uma pintura pode disparar a criação de uma poesia, uma pintura pode disparar uma outra pintura, uma releitura. Você se colocando como artista, você trabalha com as suas sensibilidades, com a sua criatividade, com a sua inspiração. E muitas linguagens artísticas, o teatro, por exemplo, trabalha com equipe, né? Você aprende, a gente fala que o artista de teatro, ele varre o palco e 1 hora depois está lá, lindo, maravilhoso, recebendo flores e ganhando aplausos.
Trabalhar em grupo é você ceder, você ouvir, é você batalhar pela tua ideia, é você trabalhar olhando para o outro, e sabendo que o produto final é resultado de muitas mãos, mesmo no monólogo, porque tem o diretor, tem o maquiador, tem a camareira, tem o sonoplasta, enfim. Então, eu acho que o universo da arte seria maravilhoso para todo ser humano. Felizes os países que cuidam da arte e valorizam essa área que é rica para todo e qualquer ser humano. Muito bom, obrigado. Eu tenho uma última pergunta que eu vou fazer para a Cristina, tá? Até por causa pela hora, adiantado da hora já, daí eu entro na parte da conclusão. Cristina, quais poderiam ser as maiores contribuições do MGPDI para a arte, o nosso assunto aqui, a arte como metodologia inovadora do ensino? Eu acho que, assim, principalmente a fazer uma organização sistemática disso, né? Porque senão, como eu até comentei, que não adianta só ser uma sala de aula, ser inovadora, a gente tem que ter uma massa crítica, né? Com inovação. Então, a gente tem que colocar isso sempre em nível, assim, são heróis os que fazem numa sala, mas a gente não vai conseguir o resultado que o país necessita, que as pessoas necessitam. Então, a gente tem que ter, assim, uma abordagem sistemática para a gente conseguir fazer isso, né? Eu acho, assim, que muito já tem sido feito, né? Então, a gente precisa, assim, consolidar essas questões. Então, por isso que eu acho que como o MGPDI é uma metodologia e ele tem os processos, ele tem a organização do conhecimento representada através dele, né, desse modelo, eu acho que ele ajuda muito na organização disso. Então, essa que é a minha contribuição. Pode complementar, que volta sem voz, tá sem tá sem o microfone, que volta, tem que tirar. Muito obrigado. Parabéns, Cristina. Gostei da resposta e muito obrigado aí, tá? Eu vou passar para a conclusão, que já são 18h12, vou tentar fazer aqui em 3 minutos. Queria primeiro agradecer. Eu estou sem voz porque tem aqui perto do meu home office, tem um heliporto e tem um helicóptero rondando por aí. Por isso que eu apaguei. Eu desliguei e esqueci de desligar. Ele mora bem, hein? Quando quiser me visitar, pode vir de helicóptero. Viu? A Cristina sabe, é no prédio onde a gente tem os restaurantes que a gente vai algumas vezes. Aí. Eu queria agradecer, então, na conclusão, principalmente as duas debatedoras. Né? Eu acho que foi fantástico. Como todos eu gosto, tenho gostado, podem verificar, está tudo gravado, tá? Mas esse aí foi especial, assim, que bom a gente encerrar o ano com um webinar desse tipo aí. Queria agradecer o apoio da SoftSul, aí o Vitor tem sido inestimável aí para a gente, tá? Colaborador. Queria agradecer, assim, particularmente a cada um dos participantes que atenderam, né, o público nosso, porque no fim é o nosso público-alvo. Lembrar só que as gravações de vídeo estão disponíveis tanto no YouTube da SoftSul quanto no sítio web do MGPDI. Tá? Todas as 11 de 2021, mais 11 de 2022 são, e mais 10 desse ano. A 10ª desse ano, que é a de hoje, vai estar disponível ainda essa semana. Ali o Vitor vai colocar lá. Então, 32, tá? E sempre sobre temas diversos, mas com foco em inovação, gestão da inovação. Tá?
gestão, não só a inovação, a Cristina deixou bem claro que é importante também fazer a gestão da inovação, sistematizar isso aí. Ó, Cristina, acho que você está chegando aí. Né? Por último, eu queria fazer um convite. Esse é o último do ano. Tá? Encerramos bem o ano e nós nunca fazemos em dezembro. Dezembro é um mês muito complicado, sempre termina muito cedo e todo mundo com muito compromisso. Assim, parece que tem que resolver tudo em dezembro. Então, nós nunca fizemos em dezembro. E, a partir desse ano, nós não fizemos também em janeiro. E no ano que vem, então, já temos agendado, tá? O webinar no dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Um webinar que chama Selo Guamá de Gestão da Inovação, baseado no MGPDI. Os debatedores vão ser o Anderson Costa, que é da Universidade Estadual do Pará, e a Rosana Melchiona, que é da SoftSul. Tá? São muito bons e conhecem. É muito interessante isso. Isso é um grupo de 5 empresas, um grupo de empresas em Belém do Pará, startups de diversas áreas. Tem empresa da área de alimento, tem empresa da área de gestão ambiental, de carbono preto, eu nem entendo o que eles fazem, e tem empresa também de TI. E nós tivemos, hoje, inclusive, uma delas que concluiu sua avaliação, tem uma outra também que já concluiu, e essa semana ainda teremos outra. E elas ganham um certificado sendo avaliados do MGPDI, que tem duração de 3 anos, com acompanhamentos anuais, e lá no caso do Pará, que são apoiadas pela FAPESPA, que é a fundação, tipo a FAPESP em São Paulo, a Fundação Araucária aqui, apoiou essas empresas, né? Um processo que levou esse ano todo, um trabalho que levou esse ano todo, mas elas chegaram lá, estão chegando lá. Tem mais uma que vai ser avaliada ainda nesta quinta-feira. Então, fica esse convite. Já coloque, nós vamos dar ocasião lá no fim de janeiro, fazer os cards e abrir inscrições na Simpla e tal, mas é muito interessante. Um grupo de startups muito pequenas. A Cristina conhece bem esse caso, tá? Ela trabalhou nisso aí e que é muito interessante. Nós vamos começar a divulgar em cima de uma experiência exitosa realizada, né? Com os resultados alcançados, com as lições aprendidas e tal. É o que a gente vai comentar. Muito bem, gente. 17 e 18. 17 e 18, não. 18 e 18. Tá? Nós ultrapassamos um pouco aí, mas eu peço desculpas, tá? Mas eu acho que foi ter muito conteúdo na apresentação de hoje. Tá? Muito conteúdo, muito interessante, muito conhecimento, né? Para todos nós, assim, que as nossas debatedoras conseguiram transmitir, passar aí nessa última hora. Muito obrigado, boa noite, até bom ano, boa passagem de ano, bom Natal, esse é o último webinar do ano, e até 2024 aí, com os webinars novamente. Aí, tá? Obrigado, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigada, Cristina, obrigada.